Eles são a riqueza, a nossa riqueza. Vamos lá, então. Simpatia da bananeira na noite de São João. Essa daí diz que é bruta, né, gente? Essa simpatia da bananeira aí. Barbaridade. A Dani dando risada aqui. Vamos lá. A história que eu vou contar se passou com a minha tia Isaura. Escreveu alguma coisa aí. Aqui. Sobre minha casa, que quando eu vim morar aqui, aconteceu umas coisas estranhas. E sobre um amigo imaginário que meu filho tinha quando era pequeno. Opa! Sandra, será que a gente, alguns meses atrás, contou de um amigo imaginário, né? Contamos de um amigo imaginário, uma pessoa mandou, agora eu não me lembro quem foi. Que a Dani aqui, que gracinha, o Felipe. Mande sim, Sandra. Ele não liga. Bora, aqui a Thelminha falando, ele não liga. Ainda bem, né? Gente, meu filho tem um amigo imaginário, mas tem que tomar muito cuidado com esses amiguinhos imaginários, tá? Conheci algumas pessoas que os filhos tinham os amigos imaginários, que eram aquele tipo de causas que a gente hoje, né? Na época que uma pessoa conhecida veio e contou para mim, não lia muito esses causos de assombração, não via essas coisas, mas agora eu sei. Porque nessa minha conhecida, o amigo imaginário da criança ficava mandando ele fazer coisas horríveis com ele, como arrancar o dente, pular da janela do prédio, que eles moravam num apartamento, esse tipo de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com esse amigo imaginário. A minha tá falando aqui, ó, que ele acha os zumbis bonitos, cada coisa feia. Opa, tão lindo! Barbaridade! Vamos lá, então? Bora, gatinho. A história que eu vou contar se passou com minha tia Isaura no interior do Paraná. Ela sempre compartilhava essa narrativa em rodas de fogueira nas festas de São João, envolvendo-nos em um misto de curiosidade e medo. Quando eu era criança, adorava ouvir histórias sobre as tradições de festas juninas, especialmente as simpatias de Santo Antônio. Eu e minhas primas tentávamos descobrir a primeira letra do nome de quem a gente, né, de quem iríamos nos casar. E essa era a nossa favorita. Mas havia uma simpatia que nunca ousamos tentar, a da bananeira, na véspera de São João. A história da tia Isaura nos fez temer as bananeiras para sempre. Vou contar como se fosse a própria tia Isaura narrando, para que vocês possam sentir o mesmo arrepio que nós sentíamos. Opa. Então, vamos lá. No início dos anos 60, eu era uma menina e morava em uma pequena cidade do interior do Paraná. Era uma vida humilde, mas cheia de felicidade, pois o povo do lugar era muito unido. Morávamos em casas de madeira, pois na região praticamente todas as casas eram assim. Quando chegava a época das festas juninas, sempre fazíamos uma bela de uma fogueira na rua, e as pessoas se reuniam em volta dela para contar histórias de assombração. Naquela época vivíamos fazendo simpatias para descobrir o nome de quem iríamos nos casar. Se iríamos ficar rica, havia simpatia para tudo. Dizem que a simpatia da bananeira era a que mais dava certo. A ideia era pegar uma faca que nunca havia sido usada, ir ao bananal à meia-noite, entre a véspera e o dia de São João. E quando desse meia-noite, em ponto, enfiar a faca no tronco da bananeira. Logo você virava de costas para a bananeira e esperava alguns minutos. Depois, retirava a faca e colocava a faca no sereno. No outro dia estaria escrito na faca a primeira letra do nome da pessoa que você iria se casar. Mas havia uma regra que não se podia ser quebrada. Você tinha que ir ao bananal sozinha. Eu e minhas amigas sempre ouvíamos essa história com um misto de curiosidade e medo, nos perguntando quem teria coragem de tentar a simpatia. Vocês sabem como que é adolescente, né? Simpatia. Acordei na véspera de São João, decidida que iria fazer a simpatia da bananeira. Vocês sabem como é adolescente, cheia de coragem e curiosidade. Minha avó morava perto de nós
e nos fundos do terreno dela havia várias bananeiras. Pedi para minha mãe para dormir na casa da vovó naquela noite, disposta a colocar meu plano em prática. Ao chegar lá, contei para a vovó sobre minha intenção de realizar a simpatia. Ela me olhou com uma expressão séria e, por um momento, pensei que fosse me impedir. Em vez disso, ela disse: sempre ouvi histórias de pessoas que viram a bananeira se transformar em uma bruxa na hora em que colocaram a faca no tronco. Achei que a vovó estava apenas tentando me assustar. Eu já tinha decidido e iria ser naquela noite. As horas passavam lentamente e minha mente estava focada no momento em que veria a letra do meu futuro marido gravado na faca. Minha avó, que dormia cedo, já tinha ido para o quarto. Ela raramente ficava acordada depois das 8 da noite e deve ter acreditado que eu tinha desistido do meu plano. Mas minha determinação estava mais forte do que nunca. Para matar o tempo, sintonizei o rádio e me deixei envolver pela atmosfera dramática de uma radionovela, seguida por um programa de auditório. Mantive o volume bem baixo para não acordar a vovó. Quando olhei para o relógio, percebi que faltavam poucos minutos para meia-noite. Respirei fundo, sabendo que o momento estava próximo. Eu iria usar uma faca nova, retirada de um faqueiro. Peguei uma vela para iluminar o caminho até o bananal e abri a porta devagarinho, tentando não fazer nenhum ruído que pudesse alertar minha avó. Enquanto caminhava, tentava proteger a chama da vela contra o vento. Meu coração batia rápido. A história que minha avó contou sobre a bananeira transformar-se em uma bruxa, passaram pela minha mente, mas eu as afastei, determinada a não deixar o medo me vencer. Cheguei ao bananal, escolhi uma bananeira e, com a mão trêmula, me preparei para enfiar a faca em seu tronco. Quando enfiei a faca no tronco da bananeira, tive a nítida impressão de ouvir a árvore gemer. Um som baixo e perturbador que fez meu corpo inteiro tremer. A faca penetrou a casca da bananeira com uma resistência estranha, como se estivesse cortando algo vivo e pulsante. Uma sensação de arrepio percorreu minha espinha, mas eu me mantive firme, determinada a completar a simpatia. Virei-me para aguardar o tempo necessário antes de retirar a faca. O vento soprou mais forte e a chama da vela, colocada no chão, começou a vacilar, ameaçando apagar a qualquer momento. Foi então que eu ouvi uma voz feminina atrás de mim. Não fique preocupada, que ele vai te fazer muito feliz. Meu coração disparou, quase gritei de medo e senti um terror me dominar. A sensação de estar sendo observada era esmagadora e comecei a me urinar de puro pavor. A voz falou novamente, agora bem perto do meu ouvido, num sussurro gélido. Meu corpo congelou, mas de alguma forma encontrei coragem para me virar e ver quem estava ali. Não havia ninguém, apenas o silêncio do bananal. Tremendo de medo, arranquei a faca do tronco com um puxão desesperado. Peguei a vela e corri de volta para a casa da vovó, sem olhar para trás. Na segurança da casa, o medo ainda me acompanhava. Tremendo, apaguei a vela e deitei na cama. Mas dormir era impossível. O sussurro daquela voz ecoava na minha mente, repetindo o nome Gustavo, sem cessar. O medo e a curiosidade se misturaram, criando uma noite sem descanso. Na noite seguinte, acordei com a vovó me chamando. Ela me deu uma bronca por ter saído no meio da noite. Mas ao perceber meu estado, sua expressão mudou para uma curiosidade preocupada. Contei a ela o que tinha acontecido, cada detalhe do encontro aterrorizante. Curiosa, ela me puxou pelo braço e corremos para o quintal.
Lá em cima do tanque estava a faca. A lâmina estava manchada de seiva, mas no meio dela uma letra estava claramente formada: G. Um calafrio percorreu meu corpo. Vovó, com uma expressão séria e ao mesmo tempo fascinada, olhou para a faca e depois para mim. Você realmente viu a bruxa? Disse ela com um misto de respeito e tremor na voz. Eu fui uma das poucas pessoas que fez a simpatia da bananeira e conseguiu ver a bruxa. A lembrança daquele encontro sobrenatural ficou gravada na minha mente, e a letra G tornou-se um enigma que carreguei por muitos anos. E como prometido pela voz, um dia conheci um rapaz chamado Tia Isaura, casada com o tio Gustavo, terminava a história com um sorriso enigmático, e seus olhos brilhavam de diversão e mistério. Se era verdade ou mentira, só a tia sabia. Ela dizia, deixando um ar de mistério no ar. E nós, é claro, adorávamos. Ela acabou casando com o Gustavo. Ainda bem que eu estava achando já que ia ser uma história meio trágica aí. Meu Deus. Muito boa, hein? Até que, né, a bruxa que diz que aparece ali A bruxa não fez mal. foi boazinha, né? Boazinha. Ela só disse, porque na faca só ia mostrar a letra G. A bruxa veio e falou o nome. Bem legal, gostei do caos, gente. Aonde, senhor diretor? Temos Aqui a Thelminha, ele acha, é isso? zumbi bonito, coisa feia. Acho que foi a Sandra. Isso aqui acho que foi a Sandra que a Thelminha quis dizer o quê? Que foi a Sandra que mandou o caos do amigo imaginário? Será que foi isso? Não, mas foi assim que dá uma olhada. Quem foi que mandou? Thelminha falando, menina de 12 anos que não quer trabalhar. Será que é menina de 36 anos que come danoninho? O que será isso? Ah, é da moça lá, né? Da mentirosa lá, que se passava por uma criança de 12 anos, não é isso? Ah, eu acho que deve ter sido isso, né? Ah, é. Ah, pode ser. Ah, daquela. É alguma coisa que de certo elas conversaram lá pra cima. Ah, sim. Não, não tem não. Não tem não. Tem gente que fala que a bananeira vira um índio também, Thelminha. Também. Eu sei que a minha mãe falava que na bananeira se mostrava coisa ali, que apareciam coisas ali, mas a minha mãe não dizia que eram coisas boas, não. Minha mãe dizia que eram coisas terríveis que aparecia ali, né? Assim, assombração, espírito, essas coisas do tipo. Eu acho que talvez muitos falavam isso para os adolescentes, os jovens não iam fazer. Pode ser, eles falavam que havia muita coisa ruim. Porque, para que eles queriam fazer? Para ver coisa ruim? É. Não era para ver coisa ruim. Será que todo mundo via coisa ruim? Não era, todo mundo via coisa ruim, porque senão ninguém ia fazer. Acredito eu, né? Mas o da bruxa aí já deu certo. A bruxa falou a verdade para ela. Isso, a minha mãe dizia que escutava vozes, né? Que tipo assim, parecia até que a própria bananeira ali estava falando com a pessoa que estava fazendo ali a simpatia, como gemidos, choro, a mãe dizia. Bem interessante esse caos aí. Thelminha, tadinha. Né? Mas ela teve aí um desfecho bom, porque ela, né, a tia ali casou com o Gustavo, como Sim. a voz disse ali na bananeira ali, gente. Bem legal. Próximo, gatinha. Vamos para o próximo caos. Pessoal, quem é que está preparado? Amanhã começa aí o Brasil vai jogar na Copa aí.